Olá, meus caros, tudo bem? Agora já aprendemos a diferença de crime qualificado para causa de aumento de pena. Já aprendemos a diferença de crime, o que é uma qualificadora, né? Eu mudo a estrutura da pena, e uma causa de aumento, que eu continuo com a mesma estrutura de pena, só que eu aplico uma causa de aumento na terceira fase de aplicação da pena. E o que é um crime privilegiado? O que é esse nome aí, privilegiadora? O crime privilegiado, ele pode ter dois sentidos, tudo bem? E às vezes isso pode causar uma confusão. O crime privilegiado, ele pode ter dois sentidos. Ele pode ser uma causa de diminuição. Ele pode ser uma causa de diminuição ou um outro crime. Tudo bem? Na tela. Quando eu falo crime privilegiado, eu posso utilizar, por exemplo, ó, homicídio. Existe o homicídio privilegiado. Existe o homicídio privilegiado e existe um tipo penal, outro crime privilegiado do homicídio. Ok? Existe ali o homicídio. Quando eu falo o nome do crime privilegiado, normalmente está dentro do próprio crime. Então temos homicídio e homicídio privilegiado. É uma estrutura, é uma causa, normalmente uma causa de diminuição de pena dentro do próprio crime. E o que é o tipo penal privilegiado do homicídio? É um outro tipo penal. É um crime privilegiado do homicídio, só que é outro crime. Tudo bem? Vamos aos exemplos aqui do homicídio. Vou usar exemplo de homicídio, furto e tráfico de drogas. Perfeito? Homicídio, furto e tráfico de drogas. Na tela. Então o homicídio, o que é o homicídio privilegiado? O homicídio privilegiado, ele está previsto lá no artigo 121, homicídio, né? Parágrafo 1º. 121, parágrafo 1º. O parágrafo 1º, ele traz uma causa de diminuição de pena, tudo bem? Ele traz uma causa de diminuição de pena do homicídio. Quando aparecerem algumas circunstâncias. Quais circunstâncias, professor? Se esse homicídio for praticado em relevante valor social, relevante valor moral, relevante valor social ou moral, ou sob o domínio de violenta emoção, logo após a injusta provocação da vítima, ou sob o domínio de violenta emoção, logo após a injusta provocação da vítima. E essa causa de diminuição de pena é de 1/6 a 1/3. Diminuição de 1/6 a 1/3. Lembrando que o homicídio, ele tem pena de 6 a 20 anos. Então eu vou aplicar esse 1/6 a 1/3 nesse 6 a 20. Tudo bem? Eu aplico esse 1/6 a 1/3 nesse 6 a 20. E o que é o tipo penal privilegiado do homicídio? É o delito de infanticídio. Artigo 123 do Código Penal. Infanticídio. É um tipo penal privilegiado do homicídio. A pena do artigo 123 é de 2 a 6. Então perceba que é diferente o homicídio privilegiado, que é uma causa de diminuição de pena, com o tipo penal privilegiado do homicídio. Isso aqui já caiu em prova uma vez e derrubou muita gente. Olha, o tipo penal privilegiado do homicídio. Muita gente achou que estava falando do homicídio privilegiado. Caiu também em relação ao tráfico de drogas, que eu vou falar. Existe tipo penal privilegiado do tráfico. E existe tráfico de drogas privilegiado. Tudo bem? Vou falar do homicídio e do furto aqui conjuntamente, porque em relação ao homicídio e também ao furto, temos uma característica muito interessante aqui, tudo bem? Na tela. Furto. 155, a pena é 1 a 4 anos. Furto privilegiado. Furto privilegiado está previsto no 155, parágrafo 2º.
Na verdade, esse 155, parágrafo 2º, ele se aplica a vários delitos aí contra o patrimônio, não somente ao furto. Ele se inicia, ele é do furto. O 155, parágrafo 2º é do furto, mas ele se aplica a outros crimes. Apropriação indébita, receptação, se aplica aí as regras do furto privilegiado. Professor, o que é o furto privilegiado? Quais são as circunstâncias privilegiadoras do furto? O furto vai ser privilegiado se for o agente primário e o pequeno valor da coisa. Agente primário e o pequeno valor da coisa. Qual é a consequência do furto privilegiado? Porque do homicídio privilegiado é uma causa de diminuição. E do furto? Interessante que no furto privilegiado eu tenho mais de uma consequência jurídica. Dentre elas, uma diminuição de pena. Por exemplo, o juiz pode, substituir reclusão por detenção o juiz pode aplicar somente a multa e o juiz pode aplicar uma causa de redução de pena de 1 a 2 terços. De 1 a 2 terços. 1 a 2 terços é a mesma coisa que 1 terço a 2 terços, tá? Quando eu falo 1 a 2 terços, o primeiro 1 terço aí está subtendido. 1 a 2 terços é a mesma coisa de 1 terço a 2 terços. Perfeito? Tranquilo? Professor, qual é a característica aí do furto privilegiado e do homicídio privilegiado que é interessante? Na verdade, não é característica, é um fenômeno. Qual é o fenômeno? Entende o STJ e o Supremo que é possível o furto e o homicídio qualificado privilegiado. É possível o furto e o homicídio qualificado privilegiado. No caso do homicídio privilegiado, essas circunstâncias, relevante valor moral, relevante valor social, sob o domínio de violenta emoção, são circunstâncias subjetivas. Vai depender ali da emoção do agente, do dolo do agente, da vontade do agente. São circunstâncias de caráter pessoal subjetivas dele. Homicídio privilegiado. Por isso, o STJ entende que as qualificadoras deverão ser de ordem objetiva. As qualificadoras deverão ser de ordem objetiva. Por quê? Porque o privilégio é subjetivo. Eu não posso combinar subjetivo com subjetivo. Objetivo com objetivo é até possível. Tá? Objetivo com objetivo é possível. Agora, subjetivo com subjetivo não dá. Mas subjetivo com objetivo dá. Como os privilégios são subjetivos, somente é possível o homicídio privilegiado qualificado se a qualificadora for objetiva. E aí lembre, quais são as qualificadoras objetivas? Meio cruel, emboscada, e aí o STJ entende também que o feminicídio. Só é possível o homicídio qualificado privilegiado se a qualificadora for meio cruel, emboscada e feminicídio. São as qualificadoras de ordem objetiva. Se o homicídio for qualificado pela motivação torpe ou motivação fútil, são qualificadoras de ordem subjetiva. Não é possível combinar com privilégio. Não é possível combinar com privilégio porque essa qualificadora é de ordem subjetiva, está na motivação do agente. Motivo torpe, motivo fútil. Então, se for na motivação do agente, é subjetivo. Não é possível o homicídio qualificado privilegiado nessa hipótese. Seguindo esse exemplo, de forma errada para mim, mas seguindo esse exemplo, o que a STJ diz? Que também é possível o furto qualificado privilegiado. Também é possível o furto qualificado privilegiado. As qualificadoras, inicialmente, estão no 155, parágrafo 4º. Depois temos outros parágrafos também com qualificadores. Parágrafo 5º, parágrafo 4A e por aí vai. Parágrafo 6º, 7º, são todos qualificados. Do parágrafo 4º em diante é tudo qualificadora. Que foram criadas com o tempo, né? Foi criado o habeas-ato, foi criado o furto qualificado pela utilização de explosivo, de demais qualificadoras. Furto utilizado pela utilização de explosivo virou até hediondo. Então, é possível o furto qualificado privilegiado.
Só que o STJ, seguindo o exemplo do homicídio, diz o seguinte, olha, ele não olha para o privilégio, se é subjetivo ou objetivo, ele não olha. Ele só fala assim, olha, é possível furto qualificado privilegiado, desde que presente agente primário e pequeno valor da coisa. Claro, privilegiado. Tem que ser primário e pequeno valor da coisa. Cuidado que não é primário bons antecedentes, tá? Não é primário bons antecedentes, é primário e pequeno valor da coisa. Que é os requisitos de privilégio, claro, tem que ser. Desde que o agente seja primário, bons antecedentes, já ia falando bons antecedentes, primário, pequeno valor da coisa, até um salário mínimo, tá? Pequeno valor aqui até um salário mínimo, primário, pequeno valor da coisa, e que a qualificadora seja de ordem objetiva. Ele não olha para o privilégio é objetivo, mas isso não importa. É possível furto qualificado privilegiado, desde que o agente seja primário, pequeno valor da coisa, e que a qualificadora seja de ordem objetiva. Tudo bem? Professor, só é possível se a qualificadora do furto for de ordem objetiva. Isso. Inclusive, isso é simulado pelo STJ. Tem súmula do STJ nesse sentido. O que está caindo em prova? Existe alguma qualificadora de ordem subjetiva? Se for possível uma qualificadora de ordem subjetiva, nessa qualificadora não será possível furto qualificado privilegiado. O STJ tem se manifestado que o famulato é uma qualificadora de ordem subjetiva. E o que é o famulato? O famulato é o furto qualificado pela confiança. No furto qualificado pela confiança, famulato, é uma qualificadora de ordem subjetiva. Está na motivação do agente ali a confiança. Nesse caso, não é possível o furto qualificado privilegiado. Tudo bem? Na tela. Então, não sendo possível, então, furto qualificado privilegiado. Perfeito? Tranquilo? Show de bola, um tema interessante aí. Puxar aqui. Súmula, se não me engano, é 512. Súmula 511 do STJ. Súmula 511 do STJ. Então, anotar aqui para estudo. Súmula 511. É possível o reconhecimento do privilégio previsto no parágrafo 2º do 155 nos casos de crime de furto qualificado. Se estiverem presentes a primariedade do agente e o pequeno valor da coisa. Claro, para ser privilegiado tem que ser primário e pequeno valor. E a qualificadora for de ordem objetiva. E a qualificadora for de ordem objetiva. Lembrando, não vai ser possível se for o famulato. Furto qualificado pelo abuso de confiança, porque nesse caso a qualificadora é de ordem subjetiva. O exemplo mais utilizado para o famulato é o exemplo daquela empregada doméstica que já tem a confiança da casa, já tem a chave, já tem tudo. Ela é a pessoa ali que tem toda a confiança dos patrões para gerir ali a casa. Professor, aquela diarista que vai de vez em quando. Aquela diarista nem sempre tem uma confiança da patroa. Né, que a patroa deixa uma câmera lá e tal. Agora, aquela empregada que já tem uma confiança e ela se utiliza dessa confiança para furtar, é furto qualificado pelo abuso de confiança. Professor, e se for uma pessoa que tem uma confiança muito grande, que o patrão deixa até o carro com ela? Você não, fica com o carro aí. E ele vai lá e subtrai o carro. Cuidado, que se o carro fica com ela, com a pessoa, com aquele empregado que fica com o carro, o crime será de apropriação indébita, porque ele tem a posse da coisa. Tudo bem? Então, se ele tem a posse e desvia essa posse, é crime de apropriação indébita, não é furto. Furto qualificado pela confiança é quando ele tem um acesso melhorado à coisa, um bom acesso. A apropriação indébita, ele não tem esse acesso, ele está com a coisa. Aí é a apropriação indébita. Tudo bem? Tranquilo? Continuando, vamos falar do tráfico privilegiado. Ah, um detalhe interessante aqui. Homicídio qualificado é crime hediondo. Homicídio qualificado é crime hediondo. Entende o STJ que homicídio qualificado privilegiado não é crime hediondo. Tá? Homicídio qualificado privilegiado não é crime hediondo. Tudo bem? Tranquilo? Na tela, vamos lá. Se quiser essas anotações, print, porque eu vou apagar tudo. Tá? Print, porque eu vou apagar tudo e falar do tráfico.
falar aqui do tráfico privilegiado. O tráfico de drogas está lá no 33 da Lei 11.343 de 2006. Nosso crime de tráfico de drogas. Artigo 33. O que é o tráfico privilegiado? O tráfico privilegiado está previsto no 33, parágrafo 4º. É tráfico de drogas, não deixa de ser. Só que será aplicado a ele uma causa de diminuição de pena. Uma causa de diminuição de pena. De 1/6 a 2/3. Essa causa de diminuição de pena será aplicada com as seguintes circunstâncias. Agente primário, não é pequeno valor da coisa porque é tráfico. Agente primário, bons antecedentes, que não se dedique a atividades criminosas, nem integre organização criminosa. Essas são as circunstâncias. Para ser tráfico privilegiado, tem que perceber que todas as circunstâncias de forma cumulativa, tudo bem? Todas elas. Agente primário, bons antecedentes, não se dedica a atividades criminosas, nem integra organização criminosa. Verificando tudo isso, o tráfico será privilegiado e eu aplicarei a ele uma causa de diminuição de pena. A pena do tráfico na tela é de 5 a 15 anos. 5 a 15. E a causa de diminuição, ela é de 1/6 a 2/3. A menor diminuição até a maior diminuição. Em relação ao tráfico, existe um tipo penal privilegiado do tráfico. Tipo penal privilegiado do tráfico de drogas, que é o chamado tráfico sentimental. Que é o chamado tráfico sentimental. Professor, que tráfico é esse chamado aí de sentimental? O tráfico sentimental, ele está previsto no artigo 33, parágrafo 3º. Olha que interessante. Professor, se ele é parágrafo 3º, ele está dentro da estrutura do tráfico, não é outro crime. Errado. O 33, parágrafo 3º, prevê outra pena. Existe aqui uma outra pena para o 33, parágrafo 3º. Então, ao aplicar outra pena, inclusive dando ali a doutrina dá outro nome em iuris, o famoso tráfico sentimental, ou tráfico de menor potencial ofensivo. Tudo bem? Na tela para anotar, tráfico sentimental ou de menor potencial ofensivo. Também chamado aí de roda de fumo. Roda de fumo. É o delito que o agente oferece droga, eventualmente, à pessoa de seu relacionamento, para juntos a consumirem. Tudo bem? Para juntos a consumirem. Artigo 33, parágrafo 3º, que traz a seguinte pena. A pena do 33, parágrafo 3º é de 6 meses a 1 ano. Detenção de 6 meses a 1 ano. Uma vez caiu em prova dizendo que esse delito ele era um tipo penal privilegiado do tráfico. É um tipo penal, outro tipo penal, que é tráfico de drogas. A pessoa está entregando droga para terceiro ali. Não deixa de ser tráfico de drogas. Só que por causa dessas circunstâncias, é um tráfico de drogas eventual, em que o sujeito passivo aqui, a entrega da droga, é a pessoa de seu relacionamento, para juntos a consumirem. Se essas circunstâncias estando presentes, a pessoa não responde pelo tráfico de drogas do caput de 5 a 15. A pena cai muito. A pena vai para 6 meses a 1 ano. Tudo bem? Na tela. Show de bola. O tipo penal privilegiado do tráfico. Oferecer droga, eventualmente, sem objetivo de lucro, a pessoa de seu relacionamento para juntos a consumirem, de 6 meses a 1 ano. Perfeito? Tranquilo?
Então, cuidado com o crime privilegiado, porque quando eu falo a palavra crime privilegiado, pode ser o delito de forma privilegiada, homicídio privilegiado, tráfico privilegiado, que é uma causa de diminuição de pena, mas também pode ser um tipo penal privilegiado do homicídio, infanticídio. Um tipo penal privilegiado do tráfico, tráfico sentimental ou tráfico de menor potencial ofensivo. Pode ser um outro delito ou uma causa de diminuição de pena. E no furto, furto privilegiado é uma causa de diminuição de pena, ou aplicação somente de multa, ou troca de reclusão por detenção. Tá vendo que eu tenho aqui outras benesses, digamos assim, aí não deixa de ser um furto privilegiado, porque eu tenho benefício. Perfeito? Tranquilo? Benefício quando circunstâncias estão presentes. Então você aprendeu o que é o delito simples, o que é o delito qualificado, qualificadora, você aprendeu o que é o delito majorado, que são causas de aumento de pena, que no roubo é chamado de roubo circunstanciado, não deixa de ser um roubo majorado, e você aprendeu o que é o crime privilegiado e a diferença de crime privilegiado com tipo penal privilegiado do crime. Tudo bem? Tipo penal privilegiado do crime. Perfeito? Olha quantas informações. Vamos agora a falar do crime próprio. Tá? Crime próprio. O que é o crime próprio? Que se difere do crime comum e do crime de mão própria. Tudo bem? Na tela. Vou apagar aqui para não atrapalhar. Crime comum, crime próprio e crime de mão própria. Crime comum, crime próprio e crime de mão própria. Não confunda crime comum, crime próprio, com crime formal e material e de mera conduta. Material, formal, mera conduta não se confunde com crime comum e próprio. Muita gente às vezes fala assim, crime material, próprio, aí confunde as classificações, são classificações diferentes. Crime comum, crime próprio e crime de mão própria, eu olho para o sujeito ativo do delito. Crime comum é aquele que não se exige nada do sujeito ativo, de diferente, nada especial dele. E aí é muito comum o doutrina falar o seguinte, olha, o crime comum é aquele que pode ser praticado por qualquer pessoa. É comum falar isso. Eu não posso utilizar isso de forma genérica, né? Porque qualquer pessoa, não. Doente mental não pode, menor não pode. Então isso qualquer pessoa, desde que é habilitada a praticar crime. Para você praticar o crime, você tem que ser habilitado a isso. Você tem que ser maior de 18 anos, você não pode ser doente mental. Tudo bem? Tranquilo? Tem que ser habilitado. Então esse qualquer pessoa significa, não se exige aqui uma qualidade especial do sujeito ativo do delito. Aí eu chamo de crime comum. É o crime comum. Qualquer um pode praticar. E o crime próprio? Crime próprio é aquele que se exige uma qualidade especial, uma circunstância especial para o sujeito ativo. Somente algumas pessoas podem praticá-lo. Dentro do universo geral de pessoas, somente algumas pessoas podem praticá-lo. O maior exemplo de crime próprio são os crimes funcionais, 312 a 326 do Código Penal. Os crimes funcionais são aqueles que, inicialmente, só podem ser praticados por funcionário público. Então, eu exijo do sujeito ativo que ele seja um funcionário público para praticar peculato, concussão, corrupção passiva, advocacia administrativa com decência criminosa. Somente o funcionário público pode praticá-lo. Logo, crime funcional é um crime próprio. Crime funcional é um crime próprio. Por quê? Depende aqui de uma qualidade especial do sujeito ativo. Isso não impede, o fato de ele ser um crime próprio, não impede o concurso de agente com o particular. Então, um crime funcional que é um crime próprio, neste caso, é possível o concurso com o particular. Particular pode responder em concurso de agentes. É o que determina o artigo 30 do Código Penal. Não se comunicam em circunstâncias de caráter pessoal, salvo quando elementares do crime. O sujeito ativo ser especial é um elementar do crime funcional. Quando o crime é próprio, quando temos casos de crime próprio, ele só será próprio porque o próprio tipo penal prevê ali uma circunstância especial para o sujeito ativo.
Então essa circunstância pessoal estará no tipo penal, será uma elementar do crime. Logo ela se comunicará ao particular. Tudo bem? Haverá comunicação com o particular. Então, exemplo de sempre cai em prova, sempre cai. Banco FGV adora tipo de questão. Funcionário público pratica o crime, peculato, por exemplo, com a ajuda de um amigo. E o amigo sabe dessa condição. O amigo sabe dessa condição de funcionário. Aí vai dizer, olha, o funcionário pratica peculato. E o particular, o amigo, responde por furto, porque o crime é próprio, logo ele não pode praticar, errado. O particular responde por peculato, porque não se trata de crime próprio, errado. É crime próprio. O particular responde por peculato conjuntamente, mesmo sendo um crime próprio, correto. Cabe aqui o concurso de agentes, sendo um crime próprio. Mesmo sendo um crime próprio, cabe um concurso de agentes com o particular. Tudo bem? Outro grande exemplo aí de crime próprio é o crime de infanticídio. Alguns dizem que é de mão própria, mas existe essa divergência. Depois eu vou falar de mão própria. O crime de infanticídio. A mãe, às vezes eu coloco questão em prova, tem aluno que não acredita. A mãe, sob a influência do estado puerperal, mata o próprio filho durante o parto, ou logo após. Infanticídio, que é um tipo penal privilegiado do homicídio. É um delito que exige uma qualidade especial do sujeito ativo? Sim, tem que ser a mãe daquele filho. Tem que ser a mãe que pratica aquele crime. Logo, se exige uma qualidade especial do sujeito ativo. Todo crime de mão própria é próprio. Tá? O crime de mão própria, ele vai além do próprio. Exige essa qualidade especial e exige a prática sozinho ali. Existe a prática dos atos executórios sozinhos. Então, no crime de próprio, de infanticídio, normalmente cai em prova. Se a mãe tem a ajuda da enfermeira, do médico, do marido, para matar o próprio filho. Os dois, em união de desígnios, matam o filho. O médico é mãe? Não. É homem. O marido é mãe? Não, é pai. A enfermeira é mãe? Não, enfermeira. O médico, a enfermeira e o pai estão sob influência do estado puerperal? Não. Eles matam o filho deles? Não, é o filho da mãe. Filho da mãe aqui no sentido da mãe mesmo, tá? Não é palavrão não. Então eles não estão, salvo o pai que está matando o próprio filho, né? Os outros não estão matando o próprio filho. Mas uma boa parte da doutrina entende que eles responderão por infanticídio, em concurso de agentes com a mãe. Porque as elementares do tipo aqui de infanticídio, mesmo sendo um crime próprio, se comunicam ao particular, se comunicam ao outro. Havendo essa comunicabilidade, mesmo sendo um crime próprio, conforme determina o artigo 30 do Código Penal Brasileiro. O crime próprio é aquele que se exige uma qualidade especial do sujeito ativo. Crime de mão própria. Na tela, anotar um detalhe aqui. Crime próprio admite, então, ó, qualidade especial do sujeito ativo. Crime próprio admite o concurso de pessoas, concurso de agentes. Seja em coautoria, seja em participação. Seja em coautoria, seja em participação. Crime de mão própria é um crime próprio em que o sujeito ativo tem que praticar por suas próprias mãos. É um crime próprio em que o sujeito ativo tem que praticar por suas próprias mãos. O exemplo mais falado de crime de mão própria é o exemplo do falso testemunho ou falsa perícia. É o exemplo do falso testemunho ou falsa perícia. O falso testemunho só pratica a testemunha. No crime de mão própria, olha só, coloca na tela. No crime de mão própria, ó, admite o concurso de agentes. Coautoria e participação? Coautoria não. No crime de mão própria, o autor é somente aquele sujeito ativo especial.
Os demais podem ser partícipes, admite concurso, na modalidade de participação. O que não admite aqui é a coautoria. O outro exemplo utilizado é o aborto consentido praticado pela mãe. No aborto consentido praticado pela mãe, só ela pode praticar. Professor, e se o namorado leva? Ele é partícipe. E a pessoa que praticou o aborto nela responde por outro delito. Só ela pode praticar. Admite a participação, mas não admite a coautoria. Não tem como outra pessoa ser mãe junto com ela ali e praticar esse aborto consentido. Tudo bem? Artigo 124 do Código Penal. Exceção a essa regra. Existe uma exceçãozinha, que é a falsa perícia. Na falsa perícia é possível a coautoria. Porque na falsa perícia é possível que dois peritos realizem o mesmo laudo e assinem junto. Nesse caso, os dois peritos estarão praticando o crime de falsa perícia em coautoria. Tudo bem? Seria uma exceção a essa regra. A falsa perícia é uma exceção. Tudo bem? Tranquilo? Com isso você aprendeu o que é o crime comum, o crime próprio, o crime de mão própria. Daremos continuidade no próximo bloco. Tchau, tchau.